Olá pessoal, você sabe que de todos os métodos que nós temos disponíveis para instigar mudança em nós mesmos ou nas outras pessoas, existe um método que é o mais eficiente, que é aquele que dá mais resultado. Você sabe qual que é? Então fique comigo que você vai saber. Existem alguns métodos conhecidos para promover mudança, para instigar mudanças. Um dos mais conhecidos é o método da recompensa. Se você fizer algo, você vai ganhar algo. Se você fizer essa ação, completar essa tarefa, você vai ganhar algo. É o da recompensa. O segundo é o da punição. Se você não fizer tal coisa, você vai ser punido. Se você não fizer tal coisa, você vai ser repreendido. É da ameaça, onde você pune com alguma coisa para que a pessoa sinta mais veemente ali que aquilo foi uma coisa importante que deveria ter sido feita. Mas existe uma terceira linha de atuação, que é, para mim, a mais eficiente, a mais eficaz, que é você fazer as coisas pelo simples fato de entender o propósito daquilo, de você simplesmente entender a razão de ser daquilo. Vou dar alguns exemplos sobre isso. Imagine uma criança que deixa a louça suja na pia. Aí você tem uma abordagem, a primeira lá que eu comentei. Então, fulaninho, se você deixar a pia limpa, se você lavar a louça e não deixar aí, toda vez que eu ver você fazendo isso, eu vou te dar um presente, você vai ganhar alguma coisa. Aí você vai lá e dá um chocolate, você vai lá e dá um doce. É interessante, é um método intermediário ali, que é bacana, mas a médio e longo prazo você vai ter que dar cada vez mais coisas, vai ficando caro essa recompensa, e daqui a pouco você tem uma pessoa que só reage se ganhar alguma coisa. Gera uma ansiedade por ganhar alguma coisa. Não considero o melhor método. O segundo da punição é, pegando o mesmo exemplo, aquele caso que a criança, o menino deixa a louça e você fala: se você fizer mais uma vez isso, você vai se dar mal. Você ameaça a pessoa, você ameaça punir, você estimula pelo medo, que não é uma coisa muito positiva de ser feita. E a terceira forma, mesmo caso, mesmo exemplo, uma criança está lá, vai deixar a louça na pia, você fala: deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que outras pessoas vão usar essa pia, outras pessoas vão usar esse ambiente, a cozinha aqui, e se eles chegarem e ver essa louça suja, eles vão ter um trabalho maior. Imagina se fosse com você quisesse fazer uma coisa para você aí e tivesse uma bagunça. Vamos deixar limpinho, tudo organizado para que a coisa funcione? Ou seja, você dá uma razão para aquilo, uma razão de ser. Você empolga a pessoa para fazer aquilo porque ela compreende algo maior, ela entende que aquilo é importante de uma outra forma. Pegando numa outra linha, para justificar essa minha posição, por que eu considero que essa última é a melhor, vocês lembram o caso que aconteceu no Japão, do tsunami, que devastou uma boa parte lá daquela região próxima ao mar? Vocês viram o tempo que eles levaram, quão rápido foi para eles reconstruírem tudo que tinha sido destruído pelo tsunami, por aquela tragédia? Aquela cultura, um exemplo de cultura que tem isso muito arraigado, eles têm essa percepção de que o bem maior, o bem comum, ele é mais importante do que apenas o indivíduo. Eles têm essa noção de que as ações que você tem, elas têm um papel fundamental no grupo, naquele sentimento de grupo e nas realizações que aquele grupo vai fazer. Isso é uma coisa muito importante. É isso que representa um poderoso motivador. Toda vez que você se vê diante de algo que você precisa fazer para você, ou que você precisa fazer com que alguém faça alguma coisa, lembre-se disso. Por que razão aquilo precisa ser feito? Qual é o grande motivador? Qual é o grande propósito por trás daquilo? Porque isso vai te dar uma direção muito boa. Se você não souber responder essa pergunta, talvez aquela ação não seja tão importante. Talvez você esteja insistindo em algo que não seja tão essencial. Agora, dentro dessas opções, dessas três possibilidades, existe uma hierarquia entre elas. Em algum momento você vai precisar
a lançar mão de uma ou de outra. Sempre que você precisar fazer alguma coisa, você precise que alguém execute algo, você queira estimular que aquela pessoa faça uma determinada ação, você sempre começa, como eu já demonstrei, que é a mais eficaz, aquela que agrega mais valor, é a da justificativa, de você explicar por que aquilo precisa ser feito, para que a pessoa entenda e transforme ela mesma numa pessoa capaz, inteligente, capaz de lidar com essas situações e talvez até ensinar outras pessoas a agirem dessa forma. O segundo, qual a segunda alternativa? Vamos supor que a pessoa não tenha uma maturidade para entender isso. Pode acontecer com crianças ou com adultos. Às vezes a pessoa não consegue compreender pela justificativa. Como que você aborda? Você dá um estímulo, a recompensa. Você fala, cara, vamos fazer isso? Se você fizer isso, vai ganhar tal coisa. Aquilo pode motivar ela, uma motivação mais simples, mas funciona para algumas pessoas. E na última forma, no último caso, quando você vê que você está tendo mais dificuldade com uma pessoa, você está tendo mais problemas, você utiliza realmente aquele último artifício, que é da ameaça. E não vai ser uma ameaça, obviamente, muito forte, é uma pequena punição, uma pequena restrição que você vai falar para aquela pessoa se ela não fizer aquilo, porque você já tentou outras formas e não está conseguindo. E às vezes, em determinadas situações, quando você é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais firme, aquilo acaba funcionando. Então, nessas situações é que aí você vai utilizar mesmo esse artifício. Na maioria das vezes, você vai conseguir resolver com a primeira, pelo propósito, pelo porquê, ou pela segunda, pela recompensa, para estimular, empolgar a pessoa. Então, não vai ser tão importante. Detalhe é que os verdadeiros líderes, os grandes líderes, eles convencem as pessoas, eles estimulam, eles potencializam a capacidade de realização das pessoas pela primeira, pelo porquê, pelo propósito. Os grandes líderes, eles convencem por isso, porque as pessoas vão compreender a importância de realizar, de fazer algo em prol de um bem maior, de uma causa maior, de um sonho mais profundo. E assim, agir ou não dessa forma, perceber que há outras alternativas para resolver os problemas, só depende de você. A escolha é sua. Se tiver dúvidas, sugestões, se curtir, se gostar, curta, se não gostar, comente, para que a gente possa sempre aprimorar os nossos vídeos e compartilhe com quem você puder. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Nos vemos aí. Até.